Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a Nina. Faz tempo que eu não venho. Para quem me conhece, eu me chamo Érica Cassolo. E aqui você encontra a costura criativa. E de vez em quando eu trago alguma coisa de feltro, né? E hoje nós vamos fazer uma peça maravilhosa em feltro, gente. Essa peça é um projeto da minha querida amiga e professora Amanda Loren, Ateliê Criativo, tá? É uma bolsinha coffee break, que é a coisa mais linda. Nós vamos confeccionar ela todinha à mão e com feltro. Então, para as apaixonadas aí por feltro, eu tô usando aqui os feltros da minha parceira linda, maravilhosa, Mana Artes, tá? E olha só, gente, que coisa mais linda que fica essa bolsinha coffee break, tá? Eu vou abrir ela aqui para vocês verem, ó. Aqui vocês abrem assim, né? Ó. Aqui ela não cai, tá? Ó. Olha só que coisa mais dengosa, gente. Ela tem. Vou virar aqui a câmera para vocês verem melhor, ó. Aqui ela tem a bolsinha onde vai a nossa xícara, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó, cabe a xícara certinho aqui, ó, a caneca, né? No caso aqui eu tô usando a caneca da minha linda parceira. Esses feltros aqui estampados são todos de lá da Maná. Se você quiser conhecer o site manaartes.com.br e use o meu cupom lá, EricaManá10, tá bom? Tudo junto em caixa alta. E aí, olha só, aqui a gente tem dois bolsinhos. Um a gente vai colocar o sachêzinho de chá, né? Ó, tem os chazinhos aqui. E aqui do outro lado tem outro bolsinho que a gente pode colocar uma colherinha, uma toalhinha de papel, umas bolachinhas daquelas embaladinhas bonitinhas, tá bom? Então, olha isso, gente, que coisa mais fofa. Ah, outro detalhe, a bolsinha, ó, ela... Por que que ela não cai? Porque ela tem os botõezinhos aqui, ritas, tá? Pra você encaixar e não ter perigo dessa bolsinha cair. Aí, coloca aqui. Gente, olha que presente mais lindo agora pro Dia dos Professores, né? Bom, é um presente pro ano inteiro, né, gente? Presente para Natal, né? Quem que não vai gostar de ganhar um presente desse no Natal? Olha só que fofo, que mimo. Eu fiquei simplesmente apaixonada por essa bolsinha aqui. E aí, gente, como que nós vamos fazer isso daqui? Por se tratar de um projeto da minha amiga Amanda Loren, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para as meninas que quiserem baixar o molde, tá? A Amanda disponibilizou o link pra gente, então eu vou colar aqui na descrição do vídeo o link para vocês poderem baixar o molde. E também vou deixar as medidas com as devidas alterações e acréscimos que eu vou fazer na peça com feltro, tá bom? Existem algumas diferencinhas, mas é pouquíssima coisa, tá? A base mesmo, o molde em si é o que nós vamos usar, combinado? E aí, no decorrer do vídeo, eu vou explicando para vocês, vocês vão entendendo, tá certo? Por se tratar de feltro, existem algumas coisinhas que nós vamos precisar fazer a mais ou a menos, né? Para ficar igualzinha a feita no tecido. Então, eu vou passar para você as medidas que nós vamos usar para fazer essa fofura aqui, tá? Eu vou começar por essa bolsinha aqui, ok? As medidas dessa bolsinha aqui. Então, para fazer essa bolsinha, nós vamos precisar de 2 feltros de 6 por 19, que é para fazer essa parte aqui, ó, o passante da nossa bolsinha. Então, 2 vezes de 6 por 19. Para o corpinho, nós vamos precisar de 2 vezes de 20 por 35, tá? No meu caso aqui, o que que eu vou fazer? Eu peguei uma vez de 20 por 35 no forro, que é a parte interna, e a outra parte, que é a parte externa, eu vou juntar alguns feltros. Eu quero fazer uma brincadeirinha aqui com os feltros, mas você pode fazer com o feltro inteiro, igual forro, tá bom? Se você for fazer igual eu estou fazendo aqui, com divisões de feltro, no caso aqui eu tô usando 2 cores de feltro, né? Eu fiz assim, ó, eu cortei 2 vezes de 13,5 por 20
e uma vez de 10 por 20. E aí, eu vou emendar aqui, ó, vou fazer uma emenda aqui e uma emenda aqui, ok? Para fazer um feltro só. É isso de diferente só, mas você pode fazer ela igual eu fiz essa, ó. Essa daqui eu não fiz emenda, tá vendo? Eu fiz com o feltro inteiro, 20 por 35. Aí fica a critério de vocês. Para a parte do corpinho, que é esta parte aqui, ó, nós vamos precisar 2 pedacinhos, gente, de feltro, pode ser de qualquer cor, tá? De 15,5 por 1,5, que é pra gente colocar aqui, ó, internamente, pra deixar essa alcinha mais firme, pra ela não ficar muito mole, tá bom? Pra gente poder ter, sustentar mais a bolsinha, tá certo? Aí, gente, a Amanda pede viés no molde dela, tá? Nós não vamos usar viés, porque nós vamos fazer ela toda à mão, já com acabamento, com os nossos pontinhos bordadinhos, tá? Mas eu vou precisar, para acabamento do filó, de 4 vezes de 3 por 18,5. Então, o feltro, ó, 4 vezes de 3 por 18,5, tá? Esse daqui é o nosso acabamentinho pra gente colocar lá na nossa telinha de filó, que no molde também vai estar escrito plástico cristal e tela vôlei. Aqui no nosso trabalho com feltro, nós vamos usar essa telinha aqui de filó, tá bom? Ó, esse aqui é o filó. Se vocês forem no armarinho, é só pedir filó, que elas sabem. É um tipo de um tule, só que ele é mais... Os furinhos dele são maiores, ele é mais firme. Para o nosso corpinho lá, eu vou precisar de 2 vezes de 8, ó, 8 por 16, 2 vezes. Esse aqui é o feltro da Maná especial, é o gloss rosa. Olha que lindo, eu não sei se vocês conseguem ver o brilho dele, gente, mas ele tem um brilho incrível, tá? Uma parte de 36 por 16, que é esta parte aqui, ó. Essa parte aqui, ok? Externo. E o forrinho, na medida completa, tá? Que é 16 por 51, que é esse aqui, ó. Cortei ele, tá vendo? 16 por 51. 2 fitinhas de cetim pra gente fazer a nossa amarraçãozinha ali no porta-caneca, de 55 centímetros. E vamos usar 4 pares de botãozinho Ritas, número 12 eu tô usando, tá? Fora tudo isso, nós vamos precisar da cola quente, e da cola de silicone, tá? Eu uso essa cola de silicone aqui, ó, é muito boa, comprei ela já de tubão, e a cola quente para algumas partes. Então, vamos lá, meus amores, olha só, nós vamos começar pela bolsinha da caneca. Lembra que eu falei pra vocês que a bolsinha da caneca, vocês podem fazer ela assim, ó, como eu fiz essa aqui, com um feltro inteiro, ou emendar os feltros, fazer tipo um patchwork, né? Fazer 2 feltros, 3 feltros, aí do jeito que vocês quiserem. Como eu vou fazer aqui ela com 2 feltros especial, eu não tinha para fazer a medida inteira nesse feltro gloss aqui, cor-de-rosa, então eu tive que dar a minha improvisada, tá? Então, como a gente vai fazer ela todinha à mão, eu ia fazer essa junção à máquina, mas eu resolvi vir fazer aqui com vocês à mão, para as iniciantes que quiserem fazer assim como eu, fazerem também. Esse pontinho que eu vou usar aqui com vocês, é o pontinho que nós vamos usar praticamente todo, para poder fazer a peça quando tem que virar ela, para ficar com a peça com a costura para dentro, tá certo? O outro pontinho é o caseado, que é esse pontinho aqui, ó, que fica externo, né? E esse aqui que eu vou fazer, ele vai ficar pro lado de dentro, ele não vai aparecer, tá? Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu juntei os 2 feltros frente com frente, ok? As 2 partes lá do feltro que eu quero. Coloquei os alfinetinhos e fiz um risco aqui, ó, de meio centímetro, tá vendo? Vou fazer um risco de meio centímetro aqui e depois eu vou fazer outro risco de meio centímetro aqui. Pra que isso? Pra minha costura não ficar torta, tá bom? Porque senão a gente vai costurando e vai ficando aquela costura feia. E não pode, tem que ficar bem retinho.
Fui com a minha agulha lá pra frente, né, no risquinho que eu fiz, ó. Linha dupla, tá bom? Então, ó, saí lá. Aí, ao invés de eu voltar com ela aqui no mesmo ponto, no mesmo pontinho onde eu entrei, eu venho com ela, eu entro com ela aqui, ó, na metade. Aí, eu vou lá pra frente, ó. Vou lá pra frente. E volto com ela na metade. E assim eu vou seguindo, é que eu tô meio torta aqui, viu, gente? Tá meio difícil pra fazer um negócio retinho, mas deu pra vocês entenderem, né? Ó. Volto aqui. Volto na metade. Vou reto aqui. E quando eu volto, volto na metade do ponto. Ah, Érica, eu posso colar? Pode colar, mas não fica tão bonito como a gente costurando, tá bom? Vocês vão ver depois que o acabamento fica perfeito. É como se vocês tivessem costurado a máquina. Esse pontinho para fazer peças na costura criativa, para quem não tem máquina, gente, é o melhor, tá? Ele fica perfeito, é como se fosse um pontinho de máquina mesmo. Fica um acabamento lindo. Vocês vão ver depois, eu vou finalizar aqui e vou vir mostrar pra vocês, tá? Então, vai seguir aqui, ó, essa linha que nós fizemos até lá no final, assim. Põe a agulha aqui na metade do ponto, vai pra frente um pouquinho e volta. São pontinhos pequenininhos, tá, gente, ó? Não é pontão, não. E atrás ele vai ficando assim, ó. Tá vendo? Todo grudadinho. Então, eu vou seguir aqui, vou unir essa parte e já vou unir o outro feltro aqui também. Lembrando que essa parte aqui é a parte do corpo da caneca que eu estou fazendo com 3 pedaços de feltro, mas você pode cortar ela no tamanho único, que eu já passei as medidas aí pra você, do mesmo tamanho do forro, tá certo? Então, eu vou prosseguir aqui e já volto. Olha só, gente, já terminei aqui, ó, fiz toda a costurinha à mão, tá? Olha que perfeitinho que fica, tá vendo? Fiz o risquinho lá de meio centímetros e costurei a mão. Essa é a emenda do nosso corpinho da canequinha, tá? Aí aqui, ó, pra não ficar esse volume aqui, né? Eu vou colar ela com uma colinha de silicone, só pra deixar ela mais ajeitadinha aqui, abertinha assim, ó. Então, eu vou colar e já volto, tá? Já ficou abertinho, então, se você estiver fazendo com feltro, vai pular essa parte aí que nós fizemos essa emenda, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou achar o meio, tanto dessa minha lapelinha aqui, ó, que é aquelas duas partes de 6 por 19, né? Deixa eu confirmar aqui. É, 6 por 19, tá? Vou achar o meio, ó. Pode fazer um piquezinho, porque não vai aparecer, dos dois lados aqui. Pode fazer na outra também, já acho o meio da outra. Piquezinho bem pequenininho, tá bom, gente? Ó. Achei aqui o meio, achei o meio da outra. Agora, eu vou achar o meio aqui dos meus tecidos, dos meus feltros do corpinho, ó. Fiz um piquezinho aqui. Um pique aqui, nas partes de 20 centímetros, tá? Ó, tanto aqui como aqui. Vamos achar o meinho de todas elas. Achado o meio, gente, o que nós vamos fazer? Eu vou dobrar uma pontinha aqui, ó, pra fazer o nosso acabamentinho, tá? Vou dobrar a pontinha e já vou dobrar aqui e colocar um alfinetinho, ó. Aqui, mesma coisa. Dobra uma pontinha de meio centímetro só, de cada lado, pra dentro e dobra. Já põe o alfinetinho aqui e já dobra essa lapelinha aqui, ó.
Deixa ela dobradinha assim, vai ficar assim. Dobrou aqui meio centímetro, dobra ela ao meio. Reserva, faz isso com a outra parte também, ó, tá? Aí, eu vou colocar esses piques que eu fiz aqui, ó, com esse pique aqui do meu forro, tá? Bem centralizadinho, ó. Bem centralizadinho. E vamos colocar o alfinete. Pego o meu tecido, o meu feltro principal, que vai estar com a estampinha virada para baixo. Venho aqui junto também com esse pique que eu fiz. Vou trazer esse alfinetinho aqui pra cima. Deixa tudo alinhadinho, tá bom? Ó. Vai ficar todo mundo bem alinhadinho. Nós vamos encher isso aqui de alfinete, que é pra não sair do lugar, tá bom? Tá vendo aqui por que não precisa colar nem costurar? Porque a hora que a gente for costurar agora aqui, ó, ele já vai prender, tá? E o feltro, ele já tem um acabamento nas pontas, né? Só pra ficar mais bonitinho, ó. Então, vai ficar assim, ó. Todas as emendas aqui, os piques que eu dei, aquela lapelinha dobrada, o forro, o meu tecido principal. Eu vou fazer isso do mesmo jeitinho aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Aquela costurinha que nós fizemos para fazer a junção aqui desses tecidos, eu vou usar a mesma tipo de costura para fazer aqui nessas 4 feltros, porque tem 4 camadas aqui, tá? Então, peguem uma agulha bem fininha. Mesma coisa, gente. Vocês têm dificuldade aí com linha reta? Pega a régua, ó. Pega a reguinha de vocês, risquem meio centímetro, tá? E segue uma linha reta de meio centímetro aqui, ó. Desse lado e desse lado. Como eu já tô acostumada, eu vou fazendo meio a olho, e aí, às vezes, eu até esqueço de falar pra vocês fazerem isso, mas é importante, tá? Pra quem tá iniciando, fazer isso pra ficar retinho, né? Pra não ficar aquela coisa torta, né, gente? Ó. Tá certo? Aqui tá dando umas diferencinhas aqui. Aí. Tem que ficar tudo bem alinhadinho, tá bom? Ó, fiz o risquinho lá de meio centímetro aqui, de meio centímetro aqui, e agora eu vou costurar. A mesma costurinha que eu mostrei pra vocês lá no começo. Prontinho, gente, já terminei de costurar, ó, os dois lados estão costurados. O que eu vou fazer agora aqui, gente? Antes da gente fazer a finalização aqui dessa lapelinha, nós vamos dobrar ela aqui, colocar alfinetes. Gente, essa parte tem que ter bastante cuidado, tem que fazer com bastante carinho, pra ficar certo, tá? Ó, alfinetem mesmo sem dó. Porque nós vamos fazer um corte lá, e se ficar torto, dá problema depois na nossa bolsinha no final. Então, enche aí de alfinete. Para fazer a nossa caixinha de leite, gente, é um pouquinho diferente de como faz na costura criativa lá na máquina, tá? Nós vamos fazer assim, ó. Vocês vão pegar aí, vocês vão medir. Da lateral para dentro, 3,5. Se você tiver já essa reguinha aqui, usa ela, tá? Se não, vai fazer do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Marcou 3,5 aqui. Ok? Faz um pontinho lá. E daqui pra cima, 3 centímetros. Ó, 3 centímetros.
Vou marcar aqui também 3,5 e 3 centímetros. 3,5 e 3 centímetros. Tá? Então, aqui, ó, da parte aqui, da lateral pra cá, 3,5. Por que 3,5? Porque nós vamos costurar ainda lá dentro. Então, eu preciso colocar essa margem de costura aqui. Então, 3,5 e 3, ok? Dessa parte aqui pra cima, 3. Daqui pra cá, 3,5. E aí, a gente vai fazer um quadradinho aqui, ó. Um retângulo, na verdade, né? Agora, aqui, ó, coloquem alfinete bem certinho, porque nós vamos fazer um corte, tem que ficar bem retinho. Ó, coloca já o alfinete prendendo todo mundo lá. Prendendo todo mundo aqui. E aqui embaixo também. Não ter perigo desse danado aqui escorregar, porque feltro, ele escorrega, tá, gente? Então, ó. Fez tudo, tá tudo bem presinho, bem bonitinho. Agora, nós vamos dar o corte aqui, ó, em cima desse risco que nós fizemos. Beleza. Vamos tirar os alfinetes todos agora. Vai ficar assim, ó. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou separar o meu tecido principal do meu forro. Vou abrir dessa maneira. As lapelinhas, ó, elas vão se encontrar aqui no meio agora, tá? Eu vou jogar uma pra cá, uma pra lá, ó. E vou colocar alfinetinho. Jogo uma costura para um lado, outra para o outro, para não ficar muito grosso aqui na hora de costurar, tá? E venho colocando alfinetinhos, ó. Alfineta toda essa parte aqui, bem alinhadinho, para ficar bem certinho na hora de desvirar, tá? Ó. Desta maneira. Desse lado e desse lado, segue a costura que você deitou aqui, ó. Deitou pra esse lado aqui, pra esse lado deita pro mesmo, tá vendo? Deita pro mesmo lado, pra não ficar torto depois, tá? Ó, costura com costura, bem certinho aqui. Coloca o alfinetinho. E aí, ó, nós vamos riscar aqui, ó, tanto no forro como no tecido principal, meio centímetro, tá? Pra gente fazer aquela costura bem retinha, ó. Meio centímetro. Risca aqui, né? Tudo aqui e tudo aqui. Aí, na parte do forro, vocês vão deixar uma parte aberta. Então, vem, costura aqui até aqui, deixa uns 4 dedos mais ou menos abertos, sem riscar, né? Nem risca, que é pra vocês não esquecerem. E vai costurar com a mesma costurinha. Vai pra frente, volta na metade, vai pra frente e volta na metade, tá? Ó, então, eu vou fazer daqui aqui e daqui aqui. Desse lado, eu vou costurar todinha essa lateral. Lateral completinha. Prontinho, gente, já costurei aqui dos dois lados, deixei um espacinho pra desvirar a peça, ó, tá? Tem que deixar essa aberturinha aqui. Agora, nós vamos fechar as nossas caixinhas de leite. Do mesmo jeito, tá bom, gente? Ó, aqui tá dobradinho assim, né? Faz uma marquinha com a caneta aqui, ó, pra marcar esse meinho, tá? Nos 4 ladinhos, ó.
4 pontinhos aqui, pra ficar bem certinho. Aí, você vai juntar aqui, ó, esse pontinho que você fez com essa costura que nós acabamos de fazer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse pontinho com a costura que nós fizemos aqui. Vai juntar assim, os 4 lados, ó. Vai dar certinho. E aí, nós vamos colocar alfinetinhos. Então, vamos lá. O outro lado agora aqui, ó. Puxei assim, né, ó. Puxei aqui. Pego o meu pontinho que eu fiz ali, ó. Junto com a minha costurinha. Abro aqui essa costurinha que eu fiz. Pra não ficar muito grosso. E vamos pôr alfinetinho. E agora, gente, já tá quase pronta a nossa bolsinha, tá? Nós vamos costurar ali com o mesmo pontinho. Sempre, quando eu for fazer essas partes internas, vai ser sempre o mesmo ponto, tá? Prontinho, gente, ó, já fechei os meus 4 cantinhos aqui da nossa caixinha de leite. Agora, por aquela aberturinha que nós deixamos aqui, ó, nós vamos virar a nossa peça pro lado direito, tá? Agora, aqui, esse forrinho que ficou aberto aqui, vocês podem passar uma colinha, tá? Se não quiser fazer o pontinho invisível, pode passar uma colinha quente, que ela segura bem, né? Ó, dobra aqui bem bonitinho assim. Gente, a Nina tá brigando com os passarinhos aqui, vocês estão ouvindo, né? Ó, dobra aqui, passa uma colinha quente. Ou faz pontinho invisível, ou cola com cola de silicone. Prontinho, ó, já fechei aqui com colinha quente. Agora, a gente vai jogar essa parte do forro aqui pra dentro. Aqui, ó, é a costura que nós colocamos que tá lá dentro. Então, eu vou fazer um pontinho atrás aqui, seguindo essa costura. Essa junção aqui pra baixo, tá vendo, ó? Embaixo da sobra de tecido que ficou lá dentro. Aí, eu venho pra fazer isso aqui, ó. Tá vendo que eu fiz o pontinho atrás aqui? Na volta todinha, porque aí a gente prende, ó. Prende o nosso forrinho aqui e deixa todo mundo bem bonitinho, sentadinho lá dentro. Então, o pontinho atrás é aquele ponto que a gente tava fazendo até agora, só que a gente vai pegar ele no mesmo lugar que nós saímos. Então, coloquem aí assim, ó, alfinetinhos, deixando bem retinho aqui, tá? A linha da mesma cor, tá bom, gente? Pra ficar bem bonitinho. Eu vou começar aqui, ó, na lateralzinha. Aqui, como tá bem grossinho, a gente vem aqui, ó. Já vou usar minha argolinha aqui pra já travar o meu ponto. Oh, meu Deus. E vou seguir aqui embaixo dessa sobra de tecido que tá lá dentro, né? Que já é uma margenzinha de meio centímetro. Então, eu vou seguir ele aqui, ó. Vou com a minha agulha lá pra frente e volto aqui no... Ao invés de eu voltar aqui, como a gente tava voltando antes no meio, eu volto no pontinho mesmo que eu saí, tá vendo? Ó. Vou pra frente e volto no mesmo pontinho. Esse é o ponto atrás, tá? Pode fazer um pontinho meio larguinho pra ficar bonito. E vai se margeando por esse tecido que tá lá dentro. Então, ficou assim, gente. Olha só que bonitinho que ficou. Procurem fazer os pontinhos sempre do mesmo tamanhinho, tá vendo? Ó, usei linha dupla aqui, linha de costura mesmo eu usei, tá? Ó.
Ficou assim. Agora, aquelas duas fitinhas que eu pedi pra vocês cortarem de 55 centímetros, nós vamos passar ela aqui. Vai começar aqui, ó, desse lado e vai terminar desse lado, tá? Então, a gente vem com a nossa fitinha aqui. Meu passa-fita sumiu daqui, mas vou passar com esse mesmo. Ó, passei aqui, dou um nozinho, tá? Dou um nozinho aqui. E queima essas pontinhas, se você estiver usando fitinha de cetim, pra ela não desfiar, tá bom, gente? Ó. Agora, nós vamos começar aqui do outro lado. Tá certo? Então, a nossa bolsinha, porta-caneca, está pronta. Vamos deixar ela reservada aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Fala a verdade. Depois, a gente só vai colocar o nosso tic-tac lá embaixo, mas aí preciso estar com a outra parte pronta. Então, vamos deixar essa partezinha aqui, ó, que linda, reservadinha, ó. E vamos começar a montar o nosso corpinho da nossa bolsinha Coffee Break. Agora, meus amores, nós vamos fazer aquela parte dos bolsinhos de filó, que no molde vai estar escrito assim, para cortar uma vez na tela vôlei e uma vez no plástico cristal. E aqui nós vamos fazer com o filó, tá bom? Que são essas partezinhas aqui, esses bolsinhos, pra gente colocar o nosso sachêzinho de chá, bolachinha, colherzinha, enfim, o que vocês quiserem guardar aqui, tá bom? Então, é isso aqui, ó, esse acabamentinho que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. Vocês vão pegar aquelas 4 tirinhas de 3 centímetros por 18,5 e vamos, de um lado delas, todos, nós vamos riscar 1 centímetro, ó. Deixa eu soltar esse daqui. Vou fazer junto com vocês. Vai pegar aquela lapelinha lá e vai riscar 1 centímetro, tá? Bem bonitinho, as 4 partes. Vou pegar o filó e vou alinhar, colocar ele aqui, ó, acho meio desse feltro, acho meio, igual eu achei aqui, faz uma pontinha aí, um pontinho, né? E acho o feltro do filó também, tá? Aí, vocês vão alinhar aqui, ó, meio do meu filó com meio do meu feltro. Vamos colocar alfinetes. E eu vou fazer isso nos 2 lados desse filózinho aqui e do outro a mesma coisa, as 2 partes são iguais, tá? As mesmas medidas, o mesmo procedimento em todos eles. Ele vai ficar como esse aqui, ó. Tá vendo esse acabamento? Que bonito que fica, ó. Esse aqui eu já fiz, que eu já colei, que é pra depois já mostrar ele pra vocês coladinho, como é que ficou. Então, assim. Essa primeira parte aqui, ó, percebam que eu coloquei o feltro virado para baixo, tá? O feltro tá virado para baixo. Eu vou pegar uma linha da mesma cor ali do meu feltro e vou fazer um alinhavo, gente. Mas é alinhavo mesmo, tá? Não precisa ficar preocupada com um ponto bonito aqui, não, porque ele não vai aparecer. Só precisa prestar bem atenção que você tem que seguir essa linha. Isso tem que ficar bem retinho. Então, eu começo aqui, ó, e vou fazendo um alinhavão, igual quando a gente vai fazer fuxico, sabe? Vai fazendo um alinhavão assim, ó, só pra prender
esse feltro aqui no meu filó, porque filó é difícil da gente trabalhar com ele, ele não para, né? Você põe um alfinete, ele fica caindo. Então, só por causa disso, tá? Ó. Faz um alinhavão aí, seguindo essa linha, esse risco de 1 centímetro que nós fizemos. Faz isso nos dois pedacinhos de filó. Pronto. Finaliza aqui, dá um nozinho e corta. Agora, o que que eu vou fazer? Nesse risco que eu fiz aqui, eu vou passar cola. Passa um pouquinho de cola na margenzinha aqui e dobra. Bem no risquinho que eu fiz. Tem um risquinho lá pra isso, né? Na linhavinha que nós fizemos. Dobrou. Viro o meu trabalho. E passo cola agora aqui, nessa parte que ficou pra fora aqui do meu filó, ó. Esse acabamento fica super bonitinho e é super fácil de fazer. Rapidinho vocês fazem aí as duas partes. Pode passar cola bem passadinho pra ele fixar bem, tá? E dobro aqui, ó. Já vou dobrando e já vou colocando um clips, um prendedor, que vocês tiverem aí mais fácil, tá bom, gente? Pode até ser o alfinete mesmo. Esses daqui, ó, são bem legais pra vocês colocarem pra esperar a cola secar. Se tiver aí, tá? Ó. Não pode deixar esse feltro aparecer lá na frente, ele vai cair certinho, por isso que tem 3 centímetros. Por isso que tem que riscar aquele 1 centímetro, porque aí a gente faz a primeira dobra com 1 centímetro e essa dobrinha aqui com mais 1 centímetro. Vai dar os 3 centímetros certinho, tá bom? Ai, Érica, posso fazer na máquina? Pode. Posso fazer costurado? Pode. Aí, aqui eu tô dando uma ideia pra vocês, pra fazer essa bolsinha de uma maneira que seja com acabamento perfeito e rápida, tá? E lembrando que o objetivo aqui é para as meninas também, que não tem a máquina, poder fazer também, né? Pra quem tem máquina, vai lá na máquina e faça uma costurinha aqui que tá tudo certo. Aí, nós vamos deixar secar. Ó. Vamos deixar secar. Fez isso, né? Nas duas partes, nessa parte aqui e nessa parte aqui. Aí, secou. Esse aqui já tá sequinho, já deixei, adiantei pra vocês verem como que vai ficar, tá? E vai ficar assim, ó. Aqui é a parte de trás. Ó, aqui é a parte de trás, tá vendo que é o acabamento seco do feltro aqui, ó. E a parte da frente vai ficar com esse acabamentinho aqui. Olha que lindo. Tá vendo? Fica com esse viradinho aqui, ó. Igual o viés mesmo de costura criativa. Tá bom? Então, eu vou fazer isso agora nas outras duas partes ali que tá faltando. E aí, eu já venho mostrar pra vocês como que a gente vai colocar isso daqui lá no nosso corpinho da nossa bolsinha Coffee Break. Prontinho, menina, já estou aqui com os meus dois filó feito, ó, o acabamento ficou assim, tá? Aí, essa parte aqui, que ficou dobradinho, vai ser a parte nossa da frente. E essa parte que ficou aqui, ó, no acabamento seco, né, no feltro sem tá virado, é a parte que vai ser colada aqui na
na nossa bolsinha, tá bom? Então, como que nós vamos fazer agora? Vai pegar aqui, ó, a parte de dentro da sua bolsinha, que é aquela de 51 centímetros por 16. Nós vamos medir aqui, ó, do topo aqui para baixo, 7 centímetros, tá? Então, vamos marcar aqui com um alfinetinho, ó, 7. E 7. Aqui, ó, 7 centímetros. Aí, eu vou pegar uma parte minha do que eu fiz. Presta atenção se é a parte que tá dobradinha, tá? E nós vamos colocar ela aqui, ó. Centralizadinha, bem bonitinha, deixa ela bem retinha aqui, tá? Nos 7 centímetros. Vamos colocar aí alfinetinho. Pra segurar. E essa parte aqui de baixo, então, aqui é o topo, tá? Aqui na parte de baixo, eu vou colar com cola quente. Vou passar a minha colinha aqui, ó, nessa parte, deixando 1 centímetro sem cola. Então, vocês marquem aí, ó, da bordinha aqui, 1 centímetro mais ou menos, não vamos colocar cola, tá? Que é pra gente poder costurar depois. Então, eu passo colinha aqui nessa parte do feltro, lembrando de deixar 1 centímetro sem cola, ok? Vou fazer isso aqui deste lado. Vamos colocar alfinetinhos. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Da bordinha para baixo, 7 centímetros. Então, vamos lá. Vou colar aqui, ó, sempre na parte de dentro, tá? Essa parte aqui, que tá aqui mais perto do topo, é a abertura pra gente poder fazer o nosso bolsinho. Então, aí, aqui, ó, na parte de baixo, eu venho sempre deixando lá 1 centímetro, tá? Passo a minha colinha aqui. A minha pistola quebrou. Tá bem complicado aqui, ó. E tá muito frio hoje, gente. Tá triste pra trabalhar com cola quente aqui, viu? Está presinho aqui. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui, ó, do lado do avesso dele. E vou pegar essas pontinhas aqui e vou cortar bem na direção. Só o feltro, tá? O filó, não. O filó, você vai deixar ele. Então, eu venho aqui, ó, corto ele bem certinho aqui e tiro. Deixo ele bem na reta, tá vendo? Aqui, ó. Esse. O excesso de filó aqui, vocês vão deixar porque nós vamos virar ele, tá? Então, vai ficar assim, meninas, olha. Eu tirei o excesso do feltro aqui, daquele viésinho de feltro que nós fizemos e deixei o filó. O filó, agora, eu vou dobrar ele aqui dentro e vou colocar uma gotinha, mas é uma gotinha mesmo de cola, bem pequenininha, só pra segurar ele lá no lugar, tá? Ó.
Beleza, enquanto seca aqui, fica tudo bonitinho aqui, eu vou pegar a minha parte aqui de dentro, vou virar ela aqui, ó, do lado do avesso. Bom, então, ó, fixei aqui com umas gotinhas bem de leve com a cola quente, o filó aqui pra dentro, tá? Ficou assim, ó, aberturinha aqui do meu bolso. Deixa com um alfinetinho por enquanto, porque tá solto ainda ali. E vamos reservar essa parte aqui, ok? Deixa ela reservadinha lá. Vamos pegar agora aquela parte da frente, que é 2 vezes de 8 por 16 e 1 vez de 36 por 16. E nós vamos agora fazer a emenda aqui, ó, desse feltro neste feltro. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou riscar mesma maneira, meio centímetro. Ó. Vou riscar aqui, ó, nessa parte de trás, tá? Meio centímetro, gente. Aqui, nas costas, e meio centímetro nas costas desse aqui, tá? Agora, aqui, ó, pelas costas, eu vou passar colinha de silicone aqui, bem pouquinho, só pra segurar. Se você tiver fitinha dupla face, também é legal, tá? Pode passar. Mas eu vou passar uma colinha aqui, ó. Bem pouquinho, gente, só pra segurar esse feltro no outro pra gente poder costurar, tá? Ó. Vou vir aqui com esse e vou colocar em cima desse meu risquinho que eu fiz, ó. Bem alinhadinho, tá? Pronto. É pouquinha cola, viu, gente? Porque senão na hora de costurar fica terrível pra passar a agulha. Então, é só um borradinho mesmo de cola pra gente poder fazer isso aqui agora. A gente vem agora aqui, coloca os alfinetinhos, né? Pra poder costurar, tá bom? Ó. Vamos fazer do outro lado agora. Agora, gente, nós vamos fazer algumas marcações aqui, ó. Então, vai virar aqui o trabalho, tá? Na parte das costinhas. O que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um retângulo de 3 por 6 e fiz um risco no meio, tá? Você vai achar o meio aqui do seu feltro, tá? Faz uma marquinha, igual eu fiz aqui, ó. E vai marcar 2 centímetros pra baixo, tá? Faz um risco aí de 2 centímetros. E a partir desses 2 centímetros, você vai colocar o meio com meio aqui e fazer esse retangulinho, tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Então, marco 2 centímetros aqui. Pode fazer um risco aí. A partir de 2 centímetros, eu acho o meu meio. Vamos pôr um alfinetinho aqui, né? Vou alinhar com o meio aqui do meu retângulo e fazer essa marcaçãozinha aqui. Essa daqui é pra gente fazer a nossa alcinha, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, um retângulo aqui e um aqui. Aí, aqui, nessa parte aqui, onde tá riscado de 2 centímetros,
Eu vou pegar aquelas 2 tirinhas de 1,5 centímetro e vou colar pra gente reforçar essa parte aqui, pra nossa alcinha ficar bem firme, porque senão ela vai ficar muito mole. Então, a gente passa uma colinha aqui, ó, e dá uma reforçada, tá? Pra ficar mais durinha. Só não passa cola na bordinha, pra gente poder costurar. Então, passa aí a cola, deixando sempre as bordinhas livres de cola. E vamos colar aqui, ó. Vai ficar meio centímetro pra cima, sem, que é onde a gente vai costurar. E nas laterais também vai ficar um pouquinho menor. Desse jeito, ó. Vai alinhar aqui com esse risco que você fez e vai deixar, tá vendo? Essa bordinha vai ficar sem aqui, que é onde nós vamos costurar, pra não ficar muito grosso, tá? Então, vou fazer isso desse lado e desse lado aqui também. Enquanto seca aqui, a gente vai costurar aqui. Lembra que nós colamos aqui pra fazer a parte da frente? Então, agora aqui eu vou casear essa parte aqui e casear essa parte aqui, pra depois a gente fazer as marcações aqui nas costas desse aqui também. Então, com a linha da mesma cor, a gente vai fazer um caseadinho aqui. Aqui, ó, nós vamos fazer o caseadinho, tá? Como que é o caseado, ó? Eu vou entrar com a agulha aqui, saio lá no de cima, vou começar aqui, pego pela minha argolinha, né? E venho aqui, ó, de novo, no feltro de baixo e no feltro de cima. Passo na argolinha aqui e puxo. Olha só. Ó, pego aqui o feltro de baixo, bem rente ao feltro de cima. Façam sempre com a mesma distância, vai ficar bem bonitinho. Passo na argolinha aqui. E puxo. E vou fazer isso aqui até lá no final, e vou fazer do outro lado também a mesma coisa. Se você quiser, você pode fazer também o ponto palito, que é aquele sem passar na argolinha, tá? Mas assim eu acho que fica mais bonitinho, ó. E vai ficando assim. Olha lá. Então, eu vou fazer isso até lá no final, e depois do outro lado a mesma coisa. Vou fazer isso e já volto. Já emendei aqui os dois, e já fiz a minha marcaçãozinha aqui, ó. Marquei 2 centímetros do topo até aqui, passei um risco e achei o meio. Fiz isso dos dois lados. E vou fazer a mesma coisa que nós fizemos ali, ó. Vou pegar aquele pedacinho, aquele retângulo que eu fiz, vou colocar ele aqui, ó, o risco que eu fiz no meio com o meu risquinho aqui, e vou riscar esse retângulo, pra gente fazer a nossa alcinha, tá? A mesma coisa do outro lado. Centralizo e risco. Feito isso, gente, nós vamos cortar esse retângulo aqui. Então, a gente dobra ele aqui no meio, ó, bem certinho, e vamos cortar, tá? Ó, eu gosto de cortar assim, me sinto mais segura
corto primeiro aqui, e antes de chegar lá na beiradinha, eu venho e termino de cortar pelo risco, tá? Pra não dar erro. Porque como o feltro dobrado, às vezes ele pode sair do lugar e dar erro, ficar um lado maior que o outro. Então, eu faço dessa forma aqui. Nós vamos vazar esses 4 retângulos que nós fizemos, esses 2 do principal e 2 do forro, né? Ó. Prontinho, gente. Já tá cortado. Nós já fizemos aqui a abertura da nossa alcinha, tá? Eu vou pegar agora aqui, ó, eu vou marcar o meio aqui da minha peça. Já marquei ali do forro, né? Então, eu vou marcar agora aqui. E vou colocar aqui, ó, as costas com as costas. Então, meio com meio, tá? E vou vir alfinetando a lateralzinha aqui, ó. Vai juntando assim e vai alfinetando até lá em cima, dos 2 lados, ó. Agora, alfinetado aqui uma das laterais, nós vamos levantar aqui, ó, essa parte, e vamos começar a passar cola, tá? A cola de silicone fria. Então, eu venho aqui, ó, e vou espalhar a colinha. Vai passando com o bico bem juntinho do feltro pra não formar gruminho, tá? Então, a gente vem passando cola. Sem dó, viu, gente? Mas também não precisa fazer aquela cola que fica muito molhado, não, ó. É como se a gente estivesse dublando o feltro, tá? Espalha bem com o bico. Aqui, ó, nessas partes, na parte aqui, evitem de passar cola muito perto da onde vai costurar. Passa assim mais no meio e vamos passar cola. A cola vai fazer com que fique mais durinho. Assim, não precisando colocar uma outra camada de feltro dentro, entendeu? Então, ó, agora a gente vai pegar aqui, vai pegar a nossa marquinha, vai juntar lá, marquinha com marquinha, e vamos colocando a mão assim e acertando os feltros para ele ficar bem retinho. Dessa forma aqui, ó. Sempre do meio pra cima, do meio pro outro lado, pra não ter perigo de ficar torto, tá bom, gente? Ó. Vai dar tudo, as medidas vão dar exatas. Já vou levantar pra mostrar pra vocês. Aí, nós vamos colocar aqui nas lateraisinhas os nossos alfinetes pra segurar aqui, tá? E agora, gente, nós estamos quase finalizando a nossa bolsinha. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos casear a volta toda, igual nós caseamos aqui, só que agora as laterais, né? E aqui também nós vamos casear,
tá? Então, procure sempre usar a linha da mesma cor que vocês estão trabalhando aí o tecido, o feltro, né, no caso. Então, gente, olha, agora nós vamos fazer aqui, ó, nosso vazado aqui, que serão as alcinhas, né? Então, eu vou fazer o meu caseadinho, ó. Normalmente, se você quiser fazer o pontinho palito, pode ser também. O pontinho palito é igual o caseado, só que ele não passa na laçadinha, ó. Que nem aqui, eu venho aqui, né, ó. Pego aqui. E passo na laçadinha aqui, passo nessa argolinha que formou, eu passo, ó, a agulha. E puxo. Aí, ele faz esse finalzinho aqui com a linha. Se você quiser fazer o ponto palito, é só ir fazendo ele sem passar na argolinha, tá? Vai calculando sempre a distância, pra ficar sempre na mesma distância, né? Tenho outras aulas aí que eu explico bem direitinho, todos os pontos. Eu vou ver se eu deixo linkado aí também pra vocês, se quiserem ver com mais clareza, porque eu tô com a câmera aqui de um jeito meio ruim pra mostrar o ponto pra vocês, né? Ó. Então, eu vou fazer isso aqui na volta toda dessa alcinha, vou fazer na outra alcinha também, e vai ficar assim, ó, igual essa daqui, tá? Tá vendo aqui também eu fiz o caseadinho, ó. Então, eu vou fazer isso agora, eu vou fazer nessa volta aqui, nessa outra e em volta dela toda. E aí, eu já volto pra mostrar pra vocês, ok? Prontinho, gente, já costurei tudo aqui em volta. Coloquei esse grampinho aqui, porque eu colei a minha etiqueta. Lembra, gente, que eu tinha posto ela errado lá no bolsinho? Aí, eu tirei e coloquei esse outro modelinho de etiqueta aqui. Então, tá colando aqui. E ficou assim, olha. Olha que perfeito que fica esse acabamento, gente, ó. Na lateral, todo feito com pontinho caseado, né? Ó, aqui também fica essa decoração aqui com pontinho caseado. Por dentro, olha que lindo que fica, tá vendo? Ó, aqui ficou a abertura, né? Do bolsinho. Aqui a outra abertura. As alcinhas, olha que linda. E aí, ela fica durinha aqui, tá vendo? Olha aqui, ela é mais mole, né? Então, eu quis por esse reforço pra ela ficar mais firminha aqui, tá bom? Então, ficou assim. Agora, o que só falta a gente colocar os nossos botõezinhos Ritas aqui. Vou medir aqui esse espaço aqui e aqui, tá? Aqui a gente sabe que tem 2 centímetros, né? Então, vamos medir 2,5 centímetros, mais ou menos, e medir a metade aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos dobrar aqui assim, ó. Dobra aqui, tá? E a gente já faz os dois iguais, né? Se você tiver uma pecinha dessa daqui, ó, que chama furador, é melhor, tá? Aí, se a gente furar os dois juntos assim, ó, não tem perigo de dar errado a distância de um pro outro. Eu vou colocar mais ou menos aqui, vai dar 1 centímetro, vamos medir direitinho pra passar pra vocês, ó. Daqui pra cá, 2 centímetros, a gente vai deixar 2,5 centímetros aproximadamente. E daqui pra cá, também 2 centímetros, tá bom? Ó. 2 centímetros e 2 centímetros. Então, vai ficar aqui, ó. Então, eu já vou furar os dois juntos, pra ficar os dois na mesma posição. Esse furadorzinho aqui é bom porque ele tem a ponta bem fininha, tá vendo, ó? E aí, ele já fura tudo junto. Aí, a gente vem aqui, ó, já junta aqui. Junta as duas partes aqui e já aproveita e já fura aqui o de cima também.
e fura aqui, ó. Ó. Tá certo? Aí, nós vamos pegar aí os nossos botõezinhos Ritas. O botãozinho Ritas, ele vem assim, ó, uma parte maiorzinha e uma parte menorzinha, que é o macho e a fêmea, né? Ó, que é onde eles se encaixam, tá bom? Então, de um lado eu vou colocar o macho e do outro lado eu vou colocar a fêmea. Então, já vou separar pra gente não ter problema de colocar errado. Pronto. E aí, vem essas pecinhas aqui, ó, que é o que trava ele, tá bom? Então, vai uma aqui e uma aqui. E essa outra aqui é pra gente colocar na parte de baixo. Aí, eu venho aqui, ó, com esse botãozinho aqui, coloco ele aqui. Coloco essa outra parte aqui, vou lá no balancinho e vou prender ele aqui. Aí, prendeu aqui, agora eu vou prender aqui. Já coloquei aqui os meus botõezinhos, ó, já estão presos, né? Aí, testa sempre pra ver se ele não vai sair, tá bom? Que esses botõezinhos são danados, tem que testar várias vezes, porque às vezes pode ser que ele saia, ó. Então, ficou, ó, perfeitinho, tá? Botãozinho colocado. Agora, nós vamos colocar os botõezinhos aqui na parte de baixo, do mesmo jeito que eu coloquei esse, gente. Eu vou colocar aqui na parte de baixo. Como que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui o meu bolsinho. E vou medir o meu meinho aqui assim, ó. Dobro aqui, tá? Dobro ele aqui. E vou colocar um botãozinho de um lado e um botãozinho do outro lado. Já vou vir aqui, já furo. Não tem muita, assim, medida, tá? Mas procurem fazer uma simetria aí, vamos dizer assim. Ó. Vou colocar um aqui. Eu vou furar e aí eu passo a medida pra vocês do furo que eu fiz, tá? Ó, fiz um furinho aqui e um furinho aqui. Então, ele ficou 1,5 centímetros e 1,5 centímetros das bordas, tá? Pra dentro, ó, 1,5 centímetros pra cá, 1,5 centímetros pra cá. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar essa partezinha aqui do botãozinho aqui dentro. Agora, gente, eu vou medir aqui, ó, essa partezinha aqui do meio, eu vou centralizar bem bonitinho. Ele aqui, ó. Veja se ele tá bem no meinho, bonitinho. Deixa os espaços aqui, ó, deu um dedo aqui, um dedo aqui. Eu não uso muito régua aqui, não, tá? Mas procurem centralizar bem bonitinho, tá? Ó, aí você vem aqui dentro e aperta os botõezinhos, que aí ele vai marcar a parte de baixo. Vai fazer uma marquinha, né? E aí, vocês furam e prendem também, ó. Fez uma marquinha aqui e uma marquinha aqui. Deixa eu fazer um pontinho com caneta para vocês visualizarem. Fiz uma marquinha aqui e uma aqui. Aí, eu faço a mesma coisa. Venho com o meu furadorzinho, furo aqui, ó. E furo aqui.
Se você não tiver esse furador, pode ser um agulhão, aqueles agulhões que a gente faz as bonecas de feltro, sabe? Que passa o bracinho, pode ser com aquele, que seria mais ou menos que nem essa, ó. Esse agulhão aqui também dá certo para furar aqui. Ou aquele desmanchador de ponto, esse aqui, ó. Também você vem aqui e faz um furinho, tá bom? E é isso, gente, ó. Essa partezinha aqui, que é o botãozinho, eu ponho do lado de baixo. A outra partezinha aqui eu ponho do lado de cima. Prontinho. Agora a gente vem aqui, ó, e coloca aqui a nossa bolsinha. Coloco minha caneca aqui, especial da Maná. Deixa eu levantar um pouquinho vocês aqui, ó. Cabe uma caneca até mais alta, tá bom? Porque ó, onde acabou a caneca aqui, ó. Então, dá pra colocar uma caneca até um pouquinho mais alta. Dá pra colocar umas bolachinhas aqui dentro. Ó. Olha que presente, gente. Olha que coisa mais linda. Fala a verdade. Aí, eu venho aqui, ó. Vamos abotoar aqui. E para finalizar, lembra que eu falei para vocês cortarem uma tirinha de sintético ou de feltro, o que vocês quiserem aí. Dessa daqui, ó, eu fiz igual da Amandinha. A Amandinha também fez com sintético na live dela, tá? Então, eu fiz esse daqui com sintético. Ó, aqui eu coloquei o botão todos na mesma direção, tá vendo? Um aqui e um aqui. Então, pode fazer aí do jeito que vocês acharem mais fácil, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês aqui algumas... Vou dar algumas ideias aí pra vocês agora. Ó. Fiz essa daqui com sintético e coloquei um coraçãozinho em uma das pontas com o feltro especial da Maná azul laminado. Olha que lindo. Aí, a gente coloca aqui, ó. Dá um lacinho, um nozinho, né? Dá um lacinho aqui. Olha que coisa mais dengosa. E esse daqui, ó, nós vou fazer com a mesma coisa, só que com feltro. Gente, fala a verdade, se não é a coisa mais linda do mundo, é isso daqui. É um presente que é uma peça que, se vocês tiverem o ano inteiro no ateliê, chegou uma cliente ali, precisava dar um presente de última hora, é essa peça, tá? Agora, para o Dia dos Professores, então... Que coisa mais linda. Voltei, meninas. Vocês viram, então, que coisa mais linda que fica essa bolsinha Coffee Break, gente. Eu queria agradecer muito a minha amiga e professora Amanda Loren, que disponibilizou para mim, tá, os moldes, me permitiu fazer essa aula maravilhosa com vocês. Eu espero que vocês façam muitas bolsinhas Coffee Break, que vocês postem nas redes sociais. Se fizer em feltro, me marca, tá bom?
que eu vou ficar muito contente, vou repostar. Se você não conhece ainda a página da Amanda Loren, vai lá visitar, vocês não vão se arrepender, gente. Ela é fantástica, é minha professora do coração, tá bom? Então, ó, nossa bolsinha que nós fizemos aqui na aula e a nossa bolsinha, uma azulzinha e uma rosinha, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam bastante, vendam bastante agora aí pro dia dos professores, né? E, ó, pra gente finalizar aqui, eu vou ler uma passagem bíblica para vocês, rapidinha, que eu deixei aqui separadinho, deixa eu achar ela aqui. Porque assim o Senhor me disse que com uma forte mão e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo. Tá bom? Glorifiquem o Senhor, temam a Ele. Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, então nós temos que obedecer a Ele e não obedecer às coisas do mundo, né? Tem muita coisa acontecendo hoje aí no mundo que a gente fica horrorizado, né? E isso acaba caindo na normalidade. Isso acaba caindo no, tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Então não façam. Então é isso, meus amores, fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima.